Lá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para esconder esses erros que geralmente dá em nossas fórmulas, tá? Então aqui pessoal tem um resumo, certo? Um resumo dessa tabela aqui, onde tem o código e o produto. Então conforme eu coloco o código aqui, a função procv vai me retornar qual produto refere-se a esse código aqui. Mas reparem só que alguns produtos eles retornaram erros. Por quê? Porque a função procv não achou esses produtos aqui nessa tabela. Então com certeza você já se deparou com erros assim em suas funções, seja no procv ou em qualquer outra. E como que a gente faz para mascarar esses erros, que esses erros não apareçam, não fiquem invisíveis aqui na planilha? Então nós vamos utilizar a função serro, tá? Junto com a função procv. Aqui no caso a função procv, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui do começo novamente, tá? Então eu vou pagar isso aqui, tá? Vou fazer lá o procv normal, igual procv, tá? O valor procurado vai ser o código, ponto e vírgula. Nessa matriz tabela aqui, ponto e vírgula. O número de coluna vai ser o 4, ponto e vírgula 0. Agora simplesmente arrasta a forma para baixo. Tá? Então como vocês podem ver aqui, deu o erro porque ele não encontrou o valor procurado. Agora pessoal, antes do procv eu vou inserir a função serro, que vai servir para a gente esconder esses erros aqui na função procv. Então vamos lá, serro, tá? Essa função aqui, serro. O valor vai ser a função procv, tá? Então aqui o valor eu já informei para a função serro, que vai ser o procv, tá? Então se tiver algum erro aqui nessa função procv, retorne para mim, né, por exemplo, produto não encontrado. Produto não localizado. Localizado. Fecho aspas. Tá? Então aqui, no valor serro, eu quero que retorne para mim produto não localizado, tá? Então, como é um texto, eu tenho que colocar entre aspas aqui o texto, tá? Fecho parênteses, dou enter. Agora simplesmente é só arrastar a forma para baixo. Então aqui ele vai informar para mim, em vez daquele erro de ND, ele vai trazer para mim produto não localizado, tá? Ou também eu posso simplesmente deixar aqui em branco, tá pessoal? Então em vez de escrever alguma coisa, eu simplesmente posso abrir aspas e fechar aspas, tá? Isso quer dizer que é para deixar a célula vazia caso tiver algum erro, tá? Então aqui, como ele não achou o valor, ele deixou a célula vazia. Então quando você tiver algum erro aí na sua fórmula, você utiliza a função serro para mascarar, para esconder esse erro, tá? Aqui eu dei o exemplo do procv, né? Porque é a função mais usada com o serro, né? Para mascarar os erros que o procv traz para sua planilha. Mas você pode usar para qualquer função, por exemplo, uma divisão básica. Então se fizer aqui uma divisão de 5 e 0, tá? Então se fizer aqui divisão igual 5 dividido por 0, ele vai dar o valor de div, porque ele não se pode dividir valores por 0. Então ele encontrou o valor, ele me retornou um erro. Então aqui no caso eu poderia também usar a função serro para mascarar esse erro, tá? Então o valor da função serro vai ser a divisão. Se não encontrado, eu quero que deixe em branco. Fecho o aspas, dou enter, tá? Então aqui ele me retornou a célula vazia. Ou também eu poderia escrever, por exemplo, assim: não se divide por 0, por exemplo. Dou enter. Ele vai escrever para mim aqui o que eu quero que ele retorne para mim em vez do erro, tá pessoal? Então pessoal, essa foi a função serro. Espero que vocês tenham entendido. E pessoal, se essa dica foi útil para vocês, deixa aí seu like no vídeo para ajudar o canal e também para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisem saber dessa função serro. E também se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder mais nenhuma aula de Excel. Obrigado e até a próxima.